No vídeo de hoje, vamos falar sobre quadriláteros, mais especificamente sobre os trapézios. Vamos começar falando de algumas características do trapézio. Então, temos este trapézio desenhado aqui, com vértices A, B, C e D. Trapézios são quadriláteros convexos que possuem dois lados paralelos. Nesse nosso caso, temos o lado AD paralelo ao lado BC. O lado AD deste trapézio pode ser chamado de base menor. Já o lado BC pode ser chamado de base maior. Os lados AB e CD, eles são chamados de lados oblíquos. E aquela medida A tracejada, que é perpendicular com relação à base maior e à base menor, chama-se altura, e podemos compreender ela como a distância entre a base menor e a base maior. Observados esses elementos dos trapézios, agora vamos observar a classificação dos trapézios. Temos o trapézio isósceles, desenhado nesta figura aqui. O trapézio isósceles é o trapézio que possui os lados oblíquos congruentes, ou seja, os lados oblíquos têm a mesma medida. Outra possível classificação é com relação ao trapézio escaleno. Temos este desenho de trapézio escaleno aqui. O trapézio escaleno é o trapézio que possui os lados oblíquos diferentes, ou seja, os lados oblíquos possuem medidas diferentes. E também podemos ter o trapézio retângulo, conforme exemplificado nesta figura aqui. O trapézio retângulo é o trapézio que possui dois ângulos de 90 graus, ou seja, dois ângulos retos. Propriedades dos trapézios. Propriedade número 1. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, desenhamos um trapézio isósceles aqui. Neste trapézio isósceles, os dois ângulos da base maior são iguais e os dois ângulos da base menor também são iguais entre si. Então, podemos dizer o seguinte, que os dois ângulos da base maior podem ter medidas alfa e alfa. Já os dois ângulos da base menor terão medidas beta e beta. Ou seja, os ângulos das bases em um trapézio isósceles são congruentes. Propriedade número 2. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Então, vamos desenhar um trapézio isósceles aqui. Se traçarmos as diagonais deste trapézio, teremos a diagonal BD e também teremos a diagonal AC. E podemos concluir o seguinte, que a medida de AC, do segmento AC, da diagonal AC, é congruente, ou seja, tem a mesma medida da diagonal BD. Propriedade número 3. Em um trapézio, a base média é igual à média aritmética entre a base maior e a base menor do trapézio. Vamos desenhar um trapézio aqui. Digamos que a base menor, AD, seja Y, e a base maior, BC, seja Z. A base média estará situada bem no meio do trapézio, de tal forma que ela vai dividir o lado DC em duas partes iguais e o lado AB também em outras duas partes iguais. Vamos chamar a base média de x. E podemos elaborar a seguinte relação,
x é igual a y mais z sobre 2. Propriedade número 4. Em um trapézio, a soma dos ângulos situados em um mesmo lado oblíquo é igual a 180 graus. Vamos desenhar um trapézio aqui. Digamos que no vértice A temos um ângulo y. No vértice B, temos um ângulo x. No vértice C, temos um ângulo w. E no vértice D, temos um ângulo z. Podemos perceber que os lados oblíquos são os segmentos AB e DC. E podemos concluir o seguinte, que x mais y, que são os ângulos do lado oblíquo da esquerda, é igual a 180 graus. E z mais w, que são os ângulos do lado oblíquo da direita, também são iguais a 180 graus. Observadas essas propriedades, iremos resolver agora alguns exemplos de problemas envolvendo trapézios. Número 1. Determine a medida das incógnitas nos trapézios abaixo. Item A. Temos este trapézio aqui, com vértices A, B, C e D. No vértice A, temos um ângulo de 130 graus. No vértice B, temos um ângulo x. No vértice C, temos um ângulo de 20 graus. E no vértice D, temos um ângulo y. Utilizando a propriedade da soma dos ângulos no lado oblíquo, podemos concluir que x mais 130 graus é igual a 180 graus. Ou seja, x é igual a 180 menos 130. E 180 menos 130 resulta em 50. Portanto, x é igual a 50 graus. Utilizando a mesma propriedade, podemos elaborar a seguinte equação. Y mais 20 é igual a 180 graus. Então, escrevemos y é igual a 180 menos 20. 180 menos 20 resulta em 160. Portanto, escrevemos que y é igual a 160 graus. Item B. Temos este trapézio aqui, com vértices A, B, C e D. No vértice A, temos um ângulo 4x. No vértice B, temos um ângulo x mais 20. No vértice C, temos um ângulo 3y menos 10. E no vértice D, temos um ângulo 2y mais 40. Utilizando a propriedade da soma dos ângulos localizados em um lado oblíquo de um trapézio, podemos concluir que x mais 20 mais 4x é igual a 180. Isso quer dizer que x mais 4x é igual a 180 menos 20. X mais 4x resulta em 5x. E 180 menos 20 resulta em 160. O 5 que está multiplicando irá passar dividindo. Então, ficamos com x igual a 160 sobre 5. E 160 dividido para 5 resulta em 32. Portanto, x é igual a 32. E no outro lado oblíquo, podemos elaborar a seguinte equação. 2y mais 40 mais 3y menos 10 igual a 180. Vamos organizar a equação. Ficamos com 2y mais 3y igual a 180 mais 10 menos 40. 2y mais 3y resulta em 5y, igual a 180 mais 10 menos 40 resulta em 150.
O 5 que está multiplicando irá passar dividindo. Então, ficaremos com y igual a 150 sobre 5. E 150 dividido para 5 resulta em 30. Portanto, y é igual a 30. Número 2. Calcule a medida da base média no trapézio abaixo. Temos este trapézio aqui, com vértices A, B, C e D. A base menor mede 22. Já a base maior mede 38. A base média, localizada aqui no meio do trapézio, mede x. Observem que a base média divide o lado oblíquo DC em duas partes congruentes e o lado oblíquo AB também em outras duas partes congruentes. A forma de calcular a base média é a seguinte. Iremos pegar a base média, x, e ela será igual à média aritmética entre a base maior e a base menor, ou seja, 38 mais 22 dividido para 2. 38 mais 22 resulta em 60, sobre 2. E 60 dividido para 2 é igual a 30. Ou seja, chegamos em x igual a 30. Como x é a base média e x é igual a 30, isso quer dizer que a base média é igual a 30. Número 3. Sabendo que o trapézio abaixo é isósceles, determine a medida dos ângulos desconhecidos. Então, temos este trapézio aqui, com vértices A, B, C e D. Como é um trapézio isósceles, isso quer dizer que os lados oblíquos são congruentes, ou seja, AB é congruente a DC, ou seja, eles têm a mesma medida. Podemos perceber que no vértice A temos um ângulo beta. No vértice B, temos um ângulo de 30 graus. No vértice C, temos um ângulo alfa. E no vértice D, temos um ângulo de 150 graus. Utilizando a propriedade que diz que os ângulos localizados na mesma base de um trapézio isósceles são congruentes, podemos concluir o seguinte, que na base maior, o ângulo localizado no vértice B mede 30 graus, e o ângulo localizado no vértice C é alfa. Portanto, podemos concluir que alfa é igual a 30 graus. Já o ângulo localizado no vértice A é beta, e o ângulo localizado no vértice D é de 150 graus. Portanto, podemos concluir que beta é igual a 150 graus. E esse foi nosso vídeo sobre quadriláteros, mais especificamente sobre trapézios. Espero que tenham gostado e até a próxima!